Eu não sei direito nem como começar esse vídeo, mas eu acho que esse vídeo todo é sobre começar as coisas. Na verdade, assim, eu gravei já uma parte e eu quero começar de novo. Eu não sei quantos anos você tem, mas se você viveu o ensino médio, início da faculdade, final do ensino fundamental na pandemia, eu acredito que até hoje tem alguns efeitos colaterais. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada, muito querendo ficar na minha, sempre tava no meu quarto com as minhas coisas. Tanto que, tipo, o meu quarto ele é todo muito bem colocadinho, porque eu gosto de estar no meu quarto. Chegou a época da pandemia e eu lembro que no último dia de aula que a gente teve, que falaram, não, vocês vão ter que ficar em casa agora, eu comemorei. E hoje em dia eu olho pra trás e vejo que, tipo, tá, ok. Pra uma pessoa reservada, realmente estar em casa é muito bacana. Mas quando você tá só em casa, você vive só o seu mundo e vive só as suas piras, as suas ideias. E nem sempre as suas ideias são saudáveis pra você. Às vezes são coisas autodestrutivas que você nem percebe. Então, nesse tempo, eu passava muito tempo em casa, muito tempo jogando. Eu tinha vários amigos virtuais, ainda tenho, eu adoro todos eles. Mas eu sentia que eu tava num mundo próprio e eu gostava disso. Só que passou um tempo, me mudei pra Florianópolis pra fazer faculdade, já acabou a pandemia. E eu sinto que cheguei aqui numa fase muito complicada de mentalidade. Era um período completamente novo, pessoas completamente novas, eu não estava me adaptando. Eu fiquei realmente muito tempo fechada numa concha. Eu trabalhava na biblioteca, eu tinha contato com as pessoas, mas quando eu chegava em casa, tudo que eu queria era ficar dentro da concha. E eu sinto que se não fosse por esse trabalho na biblioteca, de ter que conviver com as pessoas, ter que conversar, talvez eu tivesse me fechado tanto ao ponto de eu não querer mais sair. Pensar que aquilo é tudo que dá pra fazer, sabe? Que aquilo é tudo que dá pra viver. Então, a vida toda eu tive influência, os amigos dos meus pais, meu irmão, que são pessoas que gostam muito de estar fora de casa, de estar fazendo coisa. Meu irmão anda de bike, minha família é fotógrafa. Era um contexto que eu tinha tudo pra estar fora de casa. E por muito tempo eu me sentia meio obrigada a participar das coisas, obrigada a sair de casa, e eu achava meio saco. Vou ser bem sincera que eu achava meio saco ter que sair, ter que ir pro mato. Mas depois de um tempo aqui, eu comecei a morar sozinha, eu comecei a ter minhas próprias ideias, eu não precisava mais estar todo momento junto com meus pais. E eu comecei a pensar, então eu vou fazer só o que eu quero fazer. E o que eu queria fazer era ficar dentro de casa. Mas foi nessa história que eu me mergulhei tanto nos meus pensamentos, assim, não tão saudáveis, nos pensamentos que não são legais, eu achava que realmente não tinha pra onde correr. E tendo essas influências, meus colegas da faculdade também são pessoas que estão sempre muito ativas, estão sempre na academia, estão sempre fazendo trilha. Eu achava essas pessoas bacanas. E graças ao meu irmão, que todo final de semana ia surfar, ia ver praia, eu às vezes me obrigava a ir junto. Eu me obrigava, eu não queria sair de casa, tudo que eu queria era ficar dentro de casa, mas eu sabia que se eu ficasse dentro de casa nada ia mudar. Então eu tentava, eu juro, eu odiava sair de casa. Eu odiava ter que botar uma roupa, eu odiava ter que ficar no sol. Eu detestava ter que sair da minha zoninha de conforto, por mais desconfortável que ela fosse. Mas foi a partir daí que eu comecei a tomar mais iniciativa de, ok, talvez sair caminhar, dar uma volta na quadra, nem que seja só pra respirar um ar diferente do meu quarto. Já me fazia bem, e cada vez mais eu queria fazer mais coisas. E eu tenho uma visão de que, se a gente vive o próprio mundo, a gente não constrói mais coisas. Vou usar uma analogia meio conto de fadas, mas que vai fazer sentido. Vamos pensar que a nossa cabeça é como se fosse um castelo em construção. E que cada bloquinho desse castelo, cada tijolo, cada telha, a gente consegue fora do castelo, fora ali da zona do castelo. A gente consegue os nossos bloquinhos de vida vivendo, tipo, vendo as coisas, saindo de casa, vendo as pessoas, lendo livro, vendo coisas diferentes. Porque se a gente fica só no nosso castelo, com os materiais que a gente tem, a gente não constrói muita coisa diferente. A gente até pode, tipo, remodelar algumas coisas ou outras, mas a gente não tem como construir uma coisa nova, sendo que a gente não vai buscar experiências diferentes. Talvez seja legal estar aqui, talvez seja legal ficar vendo as coisas. E quando a gente tem esse castelo muito bem construído, a gente consegue voltar pra ele e se sentir em casa também. Depois de um tempo a gente começa a querer aumentar o castelo, fazer mais coisas dentro do castelo, e a gente vai construindo um espaço maneiro dentro da nossa cabeça, dentro do nosso castelo, uma coisa mais confortável, uma coisa mais bonita, uma coisa mais apreciável. E quando eu digo apreciável mesmo, da gente parar pra pensar o que a gente tá pensando e pensar, caramba, que legal que eu tô pensando isso. E em que momento que eu penso isso? Quando eu tô vendo alguma coisa muito banal, uma coisa muito pequena, mas que eu parei pra observar aquilo e eu vi valor naquilo. A vida tem valor no que a gente escolhe dar valor. A gente pode escolher dar valor pra uma coisa muito grande, a gente pode escolher dar valor pra uma coisa muito singela,
mas que é uma característica que só tem aqui, sabe? É só nesse planeta que a gente pode ver um patinho nadando, que a gente pode ver uma cachoeira. Fora daqui não existe outra realidade que a gente conheça que tenha essa vida, essa coisa viva. Eu acho que eu consegui falar mais ou menos tudo que eu queria falar, e realmente eu demorei muito tempo pra tirar do papel essa ideia de fazer esse vídeo. Eu até tinha feito um pequeno roteiro, usei algumas coisas? Usei, talvez, foi uma boa estruturação. Mas realmente é uma conversa de coração, assim, de como se fosse de irmã mais velha pra irmã mais nova. E eu penso bastante nisso porque eu tenho uma sobrinha muito pequena, mas que em algum momento eu imagino que ela vai ter curiosidade de ouvir alguma coisa que eu tenho pra dizer, enfim. Eu espero ser uma boa influência porque eu levo meus familiares como uma boa influência. São pessoas bacanas, são pessoas que me moldaram e são pessoas que eu acredito que têm uma vida legal, que foram atrás das coisas que eles quiseram, batalharam pelas próprias coisas, e eu acho isso uma influência bacana. Então eu espero ser esse bom exemplo pra minha sobrinha, assim como eu espero que o que eu esteja falando faça sentido e tenha valor. Mas é aquela coisa, né? Acho que pra começar alguma coisa a gente tem que perder o medo de errar. Eu errei muitas vezes nesse vídeo, eu falei muita besteira, eu cortei metade do vídeo provavelmente, mas eu tive a iniciativa de pegar a câmera, botar um cartão, montar um tripé improvisado e falar o que eu tinha que falar o que eu queria falar, que é uma coisa que fazia tempo que eu queria fazer. Então a minha dose de dopamina vai estar garantida por hoje, e eu recomendo vocês fazerem isso também.